Fabrício, Santuário Nossa Senhora Anchieta. Mas devido o Padre Anchieta chegou ao Brasil com 19 anos, em 1553, e em Salvador, passa por Piratininga, São Paulo, depois também passa por Rio de Janeiro, onde ele também é um cofundador, e chega aqui em 1579. Em acordo com os índios tupiniquins que aqui existiam, é permitido a ele fundar a sua missão evangelizadora. E um interessante que, de acordo com os professores da casa e com as pesquisas, aqui é um antigo cemitério dos índios. Então, um local sagrado para os indígenas que foi permitido a ele estabelecer a sua missão evangelizadora a partir desse momento. E no dia 15 de agosto de 1579, ele faz uma missa em ação de graças à Nossa Senhora da Assunção, que está no altar principal aqui da igreja. E é interessante essa arquitetura, porque mais do que um templo religioso, se a gente analisar bem, é um forte. Você tem uma fortificação, a ausência de janelas laterais, a não ser aquelas pequenas aberturas que existem ali, chamadas de seteiras, Exatamente, muito quente aqui dentro, Mas na verdade é uma defesa, é vigilância mesmo. Bom dia, fica à vontade. Inclusive, como a senhora chamou a atenção agora há pouco, o local, a visão privilegiada, é vigilância. E interessante, esse local, essa ladeira que a gente sobe hoje aqui, não é o acesso principal dos templos do Padre Anchieta. Exatamente no período que ele chega aqui, havia toda uma cobertura vegetal aqui na frente que já servia de barreira visual. A entrada da missão, depois que vocês percorrerem ao redor do templo, tem acessibilidade, tem sala de milagres, lojinha, banheiros, bebedouros, vocês vão perceber que aqui nessa lateral tem uma grande escadaria, que ela vai em direção ao rio Benevente, que no passado era o rio Ibiritiba, que significa terra de ostras, E ali era a entrada original da missão, As embarcações passavam pela foz do rio, até por ser águas mais tranquilas para fazer o aportamento, E também com mais segurança. Então ali era a entrada original. E o templo é um diálogo com a catequese. Se vocês perceberem esse frontão aqui triangular, as 3 janelas como elas estão dispostas, é a Santíssima Trindade. Os 7 degraus iniciais, os 7 dias de criação do mundo. As 12 colunas, os 12 apóstolos. Então já é uma edificação que já conversa com a evangelização. E no interior dessa igreja aqui, onde hoje os bancos dispostos, nós tínhamos no passado, no tempo dele, acontecer todo o trabalho de evangelização. As músicas, as danças, o teatro, as cantigas, a alvenaria, já são elementos de catequese. E a Companhia de Jesus é uma companhia artística, Então a catequese, digamos, se a verbalização ainda não está total... Você vê que quando o Padre Anchieta chega aqui, já há uma organização do tupi para o latim muito organizada, da qual ele mesmo tem esse trabalho. Mas na ausência de talvez de um contato verbal mais claro, a arte faz muito bem esse processo. Por gentileza, vamos chegar até aqui. Muito interessante, porque a pia batismal ali, ela é original do século XVI. O trabalho dos índios. Nossa. Assim também, como essa pia de água benta também aqui, original do século XVI. Um trabalho de artistas indígenas. Isso é pedra sabão? O senhor não sei dizer especificamente. Não é sabão. Não. Não, é granito. Já tudo altura do Chico, porque só tudo para poder alcançar. Estaturas menores. E aqui é a abreviação, Jesus em grego, Jesus Salvador dos Homens. E aqui embaixo o símbolo da Companhia de Jesus, também esculpido pelos indígenas. Olha, nossa. É mesmo. 17. Ele, na verdade, ele estava pelo formato dele, os senhores percebem que ele estava encobrindo aquele altar lá, aquela pintura que é original do século XVI. Então nós temos aqui elementos 16, 17 e os azuis século XVIII. Ivan, o museólogo da casa. Professor, mão na massa, hein, professor? Museólogo, historiador, um dos meus orientadores aqui no trabalho. Poxa, e mãos à obra. Isso aí, por favor. Aqui é muito interessante porque seriam as bases originais da igreja. E a gente percebe aqui com o nome Heritiba, terra de ostras, porque é a base, a matéria-prima para essa liga da época, Como todas as igrejas do período colonial, grande parte delas com cal de ostra, a lareira
e o óleo de baleia ou óleo vegetal, né, para fazer essa Sim, senhor. Esse altar é original do século XVI. Senhora? Isso. E esse altar aqui é original do século XVI. Os tempos do Padre Chico. Assim também como essa pintura também é do século XVI. Isso. E os índios dão vozes à Nossa Senhora da Assunção, porque a gente sempre escutou que os índios recebem a aculturação, né? A imposição de elementos europeus. De fato, acontece de alguma medida, mas há também um outro processo chamado de inculturação. Os jesuítas entram nesse universo, conhecem essa cultura, também se apropriam dela para criar elementos mais pedagógicos eficazes de evangelização. Por exemplo, Nossa Senhora da Assunção para os índios é Tupanci, né? Que é sua mãe. Tupã, Deus para os índios, Tupanci, a mãe de Deus. Né? Então a gente percebe que é um diálogo muito interessante para a cultura indígena, para se criar um meio mais efetivo de evangelização. E a Mãe de Deus precisa de uma tupanhoca da casa. Né? Exatamente. Então, é um processo também de apropriação dessa cultura, porque não é somente eliminá-la, né? É também buscar entender esse novo mundo, digamos assim. Né? É um simplesmente, né? É uma ressignificação das imagens, até porque se fosse só pela força, o português já teria conseguido isso, não conseguiu. Então, e todo o contexto do século XVI, né? As navegações, o Renascimento, a reforma protestante de Lutero provocou uma ruptura do mundo cristão, a reforma católica que acaba gerando também a Companhia de Jesus nesse processo, né? Então é um momento também de muita efervescência no mundo europeu e que acaba refletindo também aqui no Novo Mundo. Aqui, senhores, a Capela do Santíssimo. Aqui nós temos bases do alicerce original, do piso original também. Pode ficar à vontade. Nossa, que interessante, gente. Essas coisas que imaginando construindo isso aqui, não sei, 1500, com aquelas dificuldades que tinha, né? É muito interessante porque é 100% mão de obra indígena e técnica jesuítica. Porque os jesuítas, além da vocação espiritual, para entrar na Companhia de Jesus naqueles tempos, eles tinham também que ter algum saber técnico. Então são engenheiros, astrônomos, matemáticos, físicos, arquitetos, biólogos, ecologistas, historiadores, linguistas e todos de excelência. Né? Esse cômodo aqui, hoje com a Capela do Santíssimo, ele tem muito mais, digamos, perguntas do que respostas. Porque aqui no passado poderia ter sido uma cozinha primitiva, um dormitório, ou também uma escola dedicada às crianças na catequese, já que os jesuítas, quando vinham da Europa, viam também nas embarcações muitas crianças órfãos, da qual eles faziam assistência, não só social, mas também espiritual, e essas crianças colaboravam na catequese das crianças indígenas. E muitos desses órfãos acabavam com o tempo também ingressando na Companhia de Jesus. Né? E interessante aqui, uma Nossa Senhora do Rosário com traços mestiços. Né? Já que Deus é minha imagem e semelhança, eu também busco retratá-lo da mesma forma. Né? Os próprios tupiniquins. Né? Me parece que a Anchieta tem catalogado, me parece que entre 40 e 42 sítios arqueológicos. O que falta, como todo local mesmo, é um investimento maior, né? As pesquisas são pesquisas caras, é um trabalho realmente que necessário um investimento, né? Além do investimento financeiro, investimento também humano, né? Né? Profissionais e empresas gabaritadas também para trabalhar nesse processo. O museólogo está ali, varrendo. Aqui a gente... Então tem que se desdobrar, né? É. Para poder suprir a necessidade, às vezes, física, né? Sim, sim. Em primeiro grau, a atual sacristia, porque aqui é muito interessante pelo seguinte, até aqui século XVI, nesse alinhamento. Para cá, esse puxadinho, digamos assim, século XVIII. Já mais moderno. Um pouco mais moderno. Agora que ele tem atrás da igreja era bom, aquele armário que tem atrás. Inclusive, essa peça foi toda confeccionada aqui em Jacarandá. A nossa igreja lá tem uma assim também. uma coisa bem próxima disso aí. Hoje tinha essa cristia. Parece um estilo, né? Um estilo, parece. Agora, o senhor Fabrício? Fabrício, esse trabalho de vocês aqui, tá todos os dias ou só a partir só da nossa semana? Todos os dias.
partilha aqui não. Baixo Paulista, que dedicou o santuário devido à canonização, à beatificação, perdão, à canonização do padre Anchieta em 2014. Também passa por um certo abandono, né? Então foi um período difícil para... É o padre vem só para rezar, que não mora ninguém. Aqui na lateral é a residência dos padres. Ah, Nós temos 5 padres aqui. E aqui nesse momento, inclusive nesse período, está tendo um retiro, né, recebendo estudantes aqui que são candidatos a entrar na Companhia de Jesus. Né? Tem retiro do silêncio, tem uma série de atividades religiosas aqui, né? Recepcionam pessoas de todas as partes do Brasil na busca de uma espiritualidade inaciana, digamos assim, né? Vou ficar falando só para mais daquele não botar. Pessoal, por gentileza. Aqui todo local é o santuário, mas aqui é ele propriamente dito, porque aqui é o quarto onde o padre Anchieta viveu por uma década, entre 1587 sim, e 1597, e onde ele também faleceu, aqui aos 63 anos de idade, que para a época viveu de forma longeva. Se pegar para um homem do século XVI e de uma expectativa de vida talvez de 40 anos, ele foi muito além da expectativa de vida. E, muito curiosamente, um jovem doente. Porque ele, quando ele vem para o Brasil, ele já é um jovem com alguns problemas, uma tuberculose óssea e uma escoliose. E quando ele vem para o Brasil, é interessante que além da vocação missionária, que é o principal, ele também, na verdade, vem em busca da própria cura. Porque as cartas que os irmãos mandavam para Coimbra, ele tinha acesso e lia e falava dos bons ares, do clima, da exuberância. Então tudo isso ele imaginava que podia colaborar com a sua longevidade e de alguma forma colaborou. Né? Aqui nós temos uma relíquia de 1º grau, com um fragmento da sua tíbia, né? Porque quando ele falece aqui, ele não é enterrado aqui. Se ele fosse enterrado aqui, acho que ele ficaria imensamente feliz, porque de todos os aldeamentos, esse aqui é o que ele mais amava. O coração dele batia forte. Né? Mas os índios entendem que ele é um superior. Ele é chamado de Pajé-Açu pelos índios, um grande pajé. Né? Então já tem uma identidade muito grande. E os índios entendendo que ele é um superior, ele deve ser colocado na casa dos superiores. E a casa dos superiores é onde? Onde hoje é o Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo, que no século XVI era o Palácio São Tiago, sede dos jesuítas no Espírito Santo. Então os índios saem com ele aqui em 4 dias de caminhada, em 3.000 índios, 2.500 a 3.000 índios, aí 4 dias de caminhada até Vitória, e o depositam seu corpo lá, mas seus restos mortais não estão lá mais. Depois eles foram retirados, aí nós temos fragmentos aqui em São Paulo, e o restante levado para Roma. E muito interessante que todos os anos no feriado de Corpus Christi, nós temos os Passos de Anchieta, que é justamente o caminho contrário. As pessoas saem de Vitória, em peregrinação aqui a Anchieta, em 4 dias de caminhada, fazendo o percurso que ele fazia no século XVI. Então tem toda uma questão de fé, de graças alcançadas, de devoção, de superação das questões individualizadas de cada um. E além de tudo uma pegada ecológica, né, uma pegada naturalista, porque ele é um ecologista de sua época, ele é um naturalista, ele é um farmacêutico de época. Né? Porque aqui embaixo mesmo, aqui, como eu disse, funcionava uma cozinha primitiva e provavelmente aqui também existia uma botica do Padre Anchieta. Então até os últimos dias de sua vida ele dedicava, além da questão da cura espiritual, digamos assim, à cura física. Né? Então um homem muito obstinado. Né? Meu pai contava uma história que o Umbu é onde ele caiu da padiola. Sim, senhor, exatamente. Exatamente. Abaúbu, o padre caiu, exatamente. Abaúbu. Eles estavam levando o corpo dele num ponto que ele caiu, onde vão passar lá em Ubu. Aí os índios Abaúbu, onde ficou o nome de Ubu, onde ele caiu da padiola. Exatamente. Esse Cristo aqui é do século XVI. Ele foi descoberto no altar-mor da igreja, no altar principal da igreja, nos trabalhos arqueológicos 94 e 97. E é muito interessante porque ele representa, além de uma obra espetacular, primeiro, né, tudo leva a crer que ele já havia sofrido alguma fragmentação na sua época. E como estamos falando de evangelização, em vez de descartar, não se descarta o objeto sagrado de qualquer forma, né? Ele foi sepultado, os trabalhos encontraram, e ele é um exemplar de como a catequese é bem sucedida. E eu fico muito curioso com a face desse Cristo, porque na verdade, se a gente perceber bem, os braços aqui é mais robusto do que nós estamos acostumados a ver. Então é um artesanato indígena.
Então tudo leva a crer que o índio também mais robusto, mais rústico, busca retratar exatamente a sua imagem e semelhança. Não é? E ele é um exemplar de como a arte consegue fazer esse diálogo com a catequese de forma muito eficiente. Não é? Aqui atrás nós temos uma janela primitiva do Padre Anchieta, que é essa aqui. Não é? Primeiro, como eu lembrei, uma fortificação, não é? E além de tudo também, aqui é também chamado de cela ou cubículo, porque devido à questão do voto de pobreza, né? Ao abandono da vida material, à simplicidade da vida, né? Eu gosto sempre de chamar a atenção dos meus colegas que vêm aqui, o Rio Benevente aqui atrás, como eu disse, onde era o acesso da missão do Padre Anchieta, como eu disse, a escadaria logo aqui ao lado. E essa parte baixa é aterramento, como boa parte do litoral brasileiro, porque o rio nos tempos do Padre Anchieta era muito mais caudaloso, não é? Muito mais intenso, chegava muito mais próximo aqui à missão. Não é? Por isso que eu disse que a entrada é justamente por aqui, muito mais próximo, exatamente. E muito interessante porque o Padre Anchieta tem 3 formas de fazer suas peregrinações. A pé, porque a montaria com uma escoliose, uma tuberculose óssea é bem pensar. Então a pé, em grande medida descalço, não é? Também pelo leito dos rios, que da época é o caminho, né? E curiosamente uma terceira via. Ele tinha uma pequena embarcação, uma pequena caravela chamada de Santa Úrsula, da qual ele também fazia suas viagens ao litoral paulista, ao litoral do Rio de Janeiro, uma navegação mais litorânea, mas ele fazia esse tipo de trajeto, curiosamente. Né? Apesar das suas experiências com embarcações de naufrágio, quando ele chega ao Brasil ele quase morre por um naufrágio, né? E outros acidentes durante o seu percurso aqui, mas ele tem essa embarcação da qual ele faz uso. Né? E no século XIX, aqui embaixo, é onde chega a imigração italiana para a região. Né? Tanto é que aqui nós temos a imigração chamada Praça do Imigrante, né? Que é muito forte a presença da imigração italiana, também alemã, a região também tem suas origens. Né? Esses dias mesmo, foi sexta-feira passada, retrasada, no Globo Repórter, saiu uma reportagem sobre Santa Teresa aqui no Espírito Santo. Um município criado 100% por italianos. Isso. Tem uma imagem tradicional dele escrevendo na areia, não é? Tradicional. Aquela imagem, ela retrata o seu aprisionamento entre 1562 e 1563, quando ele fica como um refém de paz com os índios tamoios, em São Paulo. Porque ele, digamos, fica entre os escolhidos, mas um refém de paz, nesses 5 meses, para tentar diminuir as hostilidades entre, de um lado, portugueses e tupis, do outro lado, franceses e tamoios. Né? Então ele fica, tem sua vida ameaçada por 4 ou 5 oportunidades, viu a morte de perto com os tamoios, né? Mas, digamos, o seu gestual, o seu trato, né? E toda a sua serenidade, logicamente, impediu que os tamoios fizessem isso, tanto é que depois, no final, são os tamoios que os conduzem novamente aos tupis. E nesse período é que ele faz esses versos na areia, 5.800 versos, que posteriormente ele vai colocar no papel. É muito interessante que ele fala assim, poxa, 5.800 versos, o camarada tem um QI elevado. Seus professores de Coimbra já chamavam atenção para um jovem de QI extremamente alto, né? De um homem realmente à frente do tempo. Então, à frente do tempo, o seu superior no Brasil, o padre Manuel da Nóbrega, fazia consultas a ele, né? Logicamente, a liderança é isso, né? Você realmente fazer as consultas necessárias. Exatamente, isso. Fazer consultas a ele como seu discípulo, logicamente devido à sua visão mais apurada de muitos aspectos. Mas realmente Que iluminação, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aqui embaixo, nós temos aqui, você falou da iluminação, me lembrou aqui a questão dos milagres. Né? Nós temos aqui a sala de milagres, né? Com alguns depoimentos das pessoas, de graças alcançadas. Tem também uma trajetória aqui mesmo de recuperação de enfermos, né? de cura. Tem uma trajetória assim, muito poderosa. A gente estava até conversando esses dias sobre as ações de certas pessoas, né? Sim. E a gente não consegue. Esse pátio aqui era uma horta e um pomar dos jesuítas. E, como eu disse, no século XIX aqui passa a ser um cemitério da vila. Vocês podem perceber que aqui tem os alicerces originais e aqui, esse aqui é um aterramento. Bom dia, pessoal, fica à vontade. Fica à vontade. Isso aqui é um aterramento que foi feito para atingir as condições de cemitério. Ao redor do muro, a gente percebe ali, pelo muro, bom dia, pelo quarto do Padre Anchieta, a gente percebe que o muro era mais alto, não é? Infelizmente os homens não permitiram que ele chegasse até a gente, né? Porque, como eu disse, o prédio tem outras funções durante o século XIX.
mas aqui os buracos nas paredes ali nos dizem a respeito do alicerce, do enmadeiramento tudo que existia, porque isso aqui tudo era fechado com outros cômodos. Né? Tudo com outros cômodos. Aqui, por exemplo, dá para vocês terem uma ideia do tamanho do aterramento, por favor. Pode ficar à vontade, viu? Família que chegou agora, pode ficar à vontade também. Olha o tamanho do aterramento. Né? E esse portãozinho aqui é a porta dos fundos da casa. Então, e essa porta dos fundos dava além do quintal, para uma espécie de segunda cozinha, que tudo que gerasse mais calor e mais fumaça, feito na parte externa. Né? Isso já indica até a proximidade do rio também. Né? Perfeito, corretíssimo, corretíssimo.